Por que os apoiadores do Bolsonaro estavam com a bandeira de Israel na Avenida Paulista? Você deve ter estranhado, né, um novo elemento da alta costura patriota. Além das bandanas verde e amarelas, calças com estampa militar, viseira com salmo bordado e a bandeira do Brasil como capa para expressar a virtude patriota, eis que no meio da multidão começam a surgir algumas bandeiras brancas com uma estrela de Davi azul marinho no meio, a bandeira de Israel. Por quê? Antes de tudo, importante falar que esse vídeo é para falar sobre por que a extrema-direita brasileira gosta de mostrar apoio a Israel. Se você quiser saber minha opinião sobre o Hamas, que eu sim considero uma organização terrorista, ou sobre Gaza, que eu acho que tem os ataques de Israel, que eles têm sido desproporcionais, tem vários vídeos falando sobre isso. Então, agora, para responder a questão do vídeo, começo com um balde de água fria para quem acha que a ideia de usar Israel politicamente foi do Bolsonaro. Não foi. Muitas personalidades ao redor do mundo têm feito isso para marcar posicionamento. Talvez na história recente isso tenha começado a ser feito pelo Donald Trump, que tem uma relação muito próxima com Israel. Ele mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém e reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, que era uma região reconhecida internacionalmente como território sírio. Teve até uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 67 que pedia a retirada de Israel desse território. Foi uma região anexada por Israel sem um apoio internacional e que depois o Trump, em 2019, voltou e reconheceu como israelense. Outro exemplo, Viktor Orbán, na Hungria, o ídolo da extrema-direita mundial. Apesar de ter tomado medidas claramente antissemitas, tentando reescrever a história húngara, né, diminuindo o papel do país durante o Holocausto, apesar de ter ajudado a promover figuras antissemitas como Miklos Horthy, né, que ajudou na deportação de judeus húngaros e foi chamado de estadista pelo Orbán, apesar de tudo isso, ele acaba se colocando como pró-Israel. O governo húngaro é um governo que é visto como um aliado de Israel, que tenta bloquear qualquer tipo de declaração da União Europeia que seja crítica a Israel. O Netanyahu e o Orbán têm afinidades em alguns aspectos, como em relação ao que eles consideram uma ameaça, como o islamismo radical. Existe também a conversa da Hungria mudar sua embaixada para Jerusalém, apesar disso ainda não ter acontecido. E por que eles fazem isso? Porque ao fazer isso é uma maneira de você agradar a Israel, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, que é uma cidade sagrada também para os cristãos e para os muçulmanos. Para quem não sabe, embaixada é sempre em capital, tá? Consulado não, mas embaixada tem que ser em capital. E aí, para entrar nessa onda de líderes populistas machistas que querem defender aqueles conceitos de família tradicional, de ordem, de integridade falsa, né? Porque sempre tem uma corrupçãozinha ali por trás. Eis que surge Jair Bolsonaro, que não peca pelo excesso de inteligência. Então Bolsonaro vê, assim como esses outros líderes, né? Na verdade, Bolsonaro copia esses líderes porque ele encontra nisso uma maneira de falar com a própria base, porque ao usar Israel, ele consegue mandar várias mensagens em um único posicionamento. E de novo, gente, não tô falando mal de Israel, que é um país diverso, nem todo mundo que tá lá apoia o governo. Inclusive, antes dos ataques covardes do Hamas, as pessoas estavam pedindo a renúncia do Netanyahu por querer dar um golpe e por conta das acusações de corrupção. Mas se colocar do lado de Israel é mandar algumas mensagens, é tentar conquistar apoio político doméstico, já que o Brasil, assim como os Estados Unidos, tem uma população cristã enorme, muitos evangélicos, e são pessoas que acreditam que você apoiar Israel é quase um imperativo bíblico. Se você apoia Israel, automaticamente você é um bom cristão. Outro ponto, ao se posicionar com Israel, é uma maneira desses líderes políticos de se exibir quase que tentando mostrar virtude com quem eles andam, com quem eles se relacionam. Então existem alianças conservadoras internacionais. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre um encontro da extrema-direita internacional que aconteceu na Hungria. Vou deixar nos stories. Então, para esses líderes, colocar-se ao lado de Israel é mostrar que eles não toleram, por exemplo, o terrorismo, que eles são a favor da segurança nacional, que sempre tem uma ameaça externa e só eles, ninguém mais, só eles vão proteger os seus respectivos países dessas ameaças externas.
Muitos deles também veem Israel como um modelo de nação. Eles têm uma visão de que Israel coloca os interesses dos judeus em primeiro lugar. Então, se eu tô num país de maioria cristã, vou defender o mesmo para cá. Aí vem a fala, né? Deus acima de todos. Então, é uma maneira desses líderes de pegarem um estereótipo do que eles pensam que é Israel e tentar lucrar politicamente em cima disso. Aí, a partir do momento em que o Lula faz uma declaração daquelas completamente equivocada e desnecessária, comparando os ataques de Gaza com o Holocausto, aí você se posicionar ao lado de Israel se torna também uma maneira de você se posicionar contra o Lula e contra o PT. E aí a gente vê essas imagens da Avenida Paulista, dos patriotas que trocaram os cartazes que pediam AI-5 pelas bandeiras de Israel. É muito importante termos em mente que na Avenida Paulista a maior parte das bandeiras de Israel não representavam solidariedade para com o povo israelense que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, mas sim uma manobra cínica de autopromoção que escancara o oportunismo político desses populistas e manipula símbolos de grande significado para avançar suas agendas, sem um compromisso autêntico com os valores ou com as causas que eles alegam defender. Pura exploração.